Olha, gente, no dia 31 de julho, um fato aconteceu em um condomínio de São Paulo, onde Matheus Pires, de 19 anos, e motorista de APP, sofreu injúrias raciais de um morador onde ele fazia entrega. Mas o caso ganhou repercussão só na semana passada, na verdade, né? Ele não só ganhou repercussão lá. Para você que não viu o vídeo ou que já tenha visto, vamos conferir. Você tem inveja, mulher. Eu não quero que ele faça isso. Eu pedi pra ele sair fora, não sai fora. E você tá esperando? Você tem inveja disso aqui, moleque, escuta aqui, ó. Você tem inveja disso aqui, rapaz. Você tem inveja dessas famílias aqui. Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor. Inveja disso aqui. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Você nunca vai ter. O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu ou porque você trabalhou? Eu já nasci. Então, você trabalhou? Você trabalhou? Muito tempo. O meu também tá. Como que você acha o meu nome? Mateus. Tá na Bíblia também. O seu nome é Mateus agora? É. Você vai mentir aí. O senhor dá tanto valor que nem chegou a ver o aplicativo para ver o nome da pessoa que está vindo na sua casa. Tanto que o senhor se preocupa com a sua casa. Tá aí, e aí né? Você fica pensando, né? Será se isso é um filme? Será se eu tô assistindo um filme? Será que isso é uma pegadinha? Está combinado, porque é inadmissível hoje em dia a gente ver situações dessa na vida real. Olha, o titular da delegacia de Valinhos, interior de São Paulo, afirmou em coletiva que o homem que proferiu esses xingamentos, né, foi super racista. O entregador lá, o Matheus Pires, alegou de sofrer de esquizofrenia, conforme laudo médico que teria sido apresentado pelo pai dele. Para falar sobre a responsabilidade penal em crimes praticados por doentes mentais, o Tudo de Bom recebe a Temis de Jesus, ela que é advogada criminalista e membro da Anacrim. Ela já está ao vivo e online aqui com a gente. Bem-vinda, bem-vinda à nossa casa, tudo bem? Um bom dia para você. Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. E que bom que você teve esse tempinho, né, disponível para poder conversar com a gente, porque eu tenho certeza que muitos telespectadores sempre ficam na dúvida, porque o caso do Matheus é o mais recente, mas já aconteceram inúmeros casos que se noticiam por aí, através das redes sociais também, através do jornalismo, nas TVs, nas plataformas digitais, coisas que já aconteceram até aqui na nossa capital também, de crimes praticados, né, por pessoas que depois acabam chegando, dizendo com um laudo médico, tentando se isentar da responsabilidade por sofrer alguma doença, algum transtorno mental. Como é que isso funciona? Essa pessoa, ela vai ficar realmente impune da lei ou não? Então, trata-se de um grande mito. Na verdade é o seguinte, as pessoas quando têm algum tipo de ou deficiência mental ou limitação, elas não estão impunes. Acontece que essas pessoas, elas não cometem crimes, elas cometem ilícitos penais. Essa é a primeira diferenciação entre pessoas que têm a total sanidade e compreensão daquilo que estão fazendo. Essas pessoas, elas não têm a compreensão do que estão fazendo, mas isso não significa que aquele ato vai ser simplesmente irrelevante à sociedade ou que não precisa ser reparado de alguma forma. Porque, na verdade, o que se busca com algum tipo de medida protetiva ou as medidas de segurança aplicadas, não é simplesmente dizer que essa pessoa não fez nada, mas sim dizer, olha, você precisa de tratamento, você vai precisar ser, por um determinado período, afastado da convivência social para se tratar. Entendi. A gente teve até um filme que fez muito sucesso no Netflix, assim que estreou, Milagre na Cela 7, né? Que tinha o Lingo Lingo, né? Uhum. Que ele cometeu, o filme faz acreditar que ele cometeu o crime, mas que na verdade não foi ele ali pagou por tudo aquilo, né? Seria um caso que o culpado, ele vira uma vítima, né? Perante talvez seja essa a impressão que a gente tenha, né? De que ele é vítima também, né? Porque ele não consegue controlar aqueles impulsos. É isso? Vamos fazer um comparativo. Vamos pensar em uma criança. Uma criança de 5 anos de idade. Ela chutou um cachorro. 3 anos de idade. Ela chutou um cachorro bem na barriga. O que será que está passando na cabeça dela? Será que ela sabe as consequências? E se fosse uma cachorrinha grávida, ela saberia as consequências? Não. Dificilmente ela vai compreender isso. Porque ela não tem a noção do que é correto e o que é errado. E isso se aplica a essas pessoas. Só que a gente também tem que lembrar que existem vários tipos de doenças mentais.
E a depender do tipo é que vai ser aplicada uma sanção para essa pessoa. Ela vai para tratamento, né? No caso, então, não é um... no caso, então, Temis, a gente pegando do caso mais recente, depois a gente pode ir enumerando outros. No caso do Matheus, o homem, né, que proferiu aquelas ofensas ao entregador de aplicativo Matheus, o pai chegou na delegacia com o laudo médico de que ele era esquizofrênico. Nesse caso, o rapaz que cometeu o crime de ofender o Matheus, né, de injúria, de ofender o Matheus, ele fica preso ou perante o laudo com a esquizofrenia, ele é liberado para tratamento em uma clínica ou em casa? Ou a polícia pede um outro laudo, né, para confirmar? Como que na delegacia isso é proferido? Na delegacia, a delegacia faz investigação, né? Abre-se um boletim de ocorrência, vai ter um inquérito policial. Só que a gente tem que lembrar que ela investiga crimes, né? Ela investiga crimes. O que ele faz não é um crime, é um ilícito penal. Acontece que a fase investigatória, ela não é para... Nesses casos, né, ela não é para provar ou inocência ou inocentar. Ela colhe provas e leva ao judiciário. Uma vez que foi ao judiciário, nós temos que lembrar também que existe a produção de novas provas, que nesse caso é essencial. Ele vai precisar passar por uma investigação médica, vai ter outra perícia para poder demonstrar ou comprovar que realmente é tudo aquilo que o pai está dizendo, né? Vai ter toda uma investigação. O trânsito do processo, ele vai correr, só que ele vai correr em segredo de justiça. Sim. Uma vez demonstrado que aquela pessoa realmente praticou algo que é ilícito, que é culpável, que ele é visto dentro do Código Penal, ele é listado como crime, apesar de não ser crime nessa situação, repito, ele comete um ilícito penal, o juiz vai determinar o que vai ser feito com ele, caso seja comprovado que ele tenha realmente essa doença. Sim. Se não for comprovado, ele vai ser apenado como todos os outros que cometem crime. Agora, Temis, se você me permitir, Iago, eu tenho até mais uma dúvida, que isso podem ser situações que podem acontecer aí no seu povoado, na sua cidade ou até mesmo no seu bairro. Existem sempre aquela figura no bairro, né, que, ele é deficiente, a família não está tomando de conta. Aí ele fica na rua, ele não fica sendo cuidado dentro da casa, ele fica exposto na rua e acaba praticando atos na rua que podem machucar, ofender, até atos libinosos mesmo, com as pessoas que vão passando na rua. E aí, por já ter aquela fama de doidinho, né? Doidinho, tem gente que chama de doidinho, né? Da própria população já coloca esse termo para esse indivíduo. As pessoas que se sentem ofendidas, as pessoas que se sentem agredidas por aquela pessoa que se diz ter deficiência, acaba não levando até a delegacia. Essa atitude é correta ou não? A pessoa, cada vez que esse indivíduo chegar e agredir ela verbalmente ou fisicamente, ela precisa ser encaminhada para a delegacia? Vamos lá. Isso é um pouco complexo porque se trata de pessoas, aparentemente, pelas demonstrações do caso que vocês colocaram agora, de pessoas hipossuficientes em geral, né? Então, como que eu vou agir nesse momento? O ideal seria procurar a Defensoria Pública, sim, procurar a delegacia, mas também tem o Ministério Público. Sim. Tem as promotorias que são voltadas para isso, como, por exemplo, a proteção de pessoas com deficiência ou a promotoria do idoso. No interior, em geral, tem promotorias que tratam de assuntos genéricos, né? Mas aqui em São Luís, por exemplo, tem as promotorias especializadas. A família, não é que ela tenha culpa, mas só que ela precisa, sim, orientar aquele paciente, ela precisa acompanhar. Porque nesses casos de pessoas que andam pela rua, parecem verdadeiros andarilhos, eles acabam sendo abandonados. Sim. Né? É um caso de abandono. E tem que lembrar que, a depender do nível da doença, é um abandono de um incapaz. Essa pessoa ela é incapaz de responder civilmente, penalmente, por seus atos. Então, a gente precisa que tenha um responsável por isso. E no caso do senhor Almeida, que foi o que proferiu essas injúrias raciais contra o motoboy Matheus,
A família, ele faz acompanhamento médico, porém ele não tem, por exemplo, algum tipo de curatela. Às vezes é necessário, porque observando que já foi prestado, tanto na mídia quanto na delegacia, ele tem profissão. Ele tinha acesso a um aplicativo. Sim. E as pessoas não sabem quando uma pessoa ela tem algum tipo de limitação ou não. A gente nem sempre está escrito na testa. Assim, e posso falar ainda, a forma como ele agrediu verbalmente o Matheus, você dá... Desculpa, gente, assim, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, mas ali ele tá falando com propriedade daquilo e sabendo o peso e o significado, dá a entender de que ele sabe a responsabilidade daquilo que tá saindo da boca dele, né? Mas aí eu pergunto pra você já, por exemplo, e aquelas pessoas que já têm, assim, porque são vários os fatores que levam ao desenvolvimento de um distúrbio mental, né? E se aquela pessoa que receber ali uma sentença, uma pena, sei lá, de 20 anos, 25 anos, 15 anos. E aí, ao decorrer dessa prisão, ela desenvolve um distúrbio, um problema mental. Ela consegue entrar com um pedido para reduzir essa pena, ela consegue ali um pedido de liberação, da pena, né? Ou ela continua com essa pena, mas com um tratamento. Porque é um local que você precisa de um psicológico também muito forte. Né, muito forte. Como que funciona nesses casos? A gente tá só jogando pepino aqui para você, né? Tudo certo. O sistema prisional, ele realmente é um local insalubre, muitas vezes insustentável para a gente conseguir sobreviver. Eu, como advogada, vou, mas confesso que é algo que não é agradável a ninguém, não recomendo a ninguém. Aí sim, existem casos de internos que acabam desenvolvendo problemas mentais porque não conseguem segurar a famosa barra, ele não conseguiu segurar aquela situação e acaba desenvolvendo problema mental. Nessa fase, é indispensável um advogado, seja um defensor público, um advogado ativo, um advogado privado, particular, porque ele precisa sim levar ao judiciário e informar, olha, este interno, ele era saudável, desenvolveu esta doença dentro do sistema prisional e nós precisamos fazer uma espécie de migração. Vamos tirá-lo do cumprimento da pena aqui no sistema carcerário e vamos levá-lo para um hospital psiquiátrico, por exemplo, se for o caso, né? Aí o juiz ele também vai analisar se a época do crime ele tinha algum problema mental ou não, ou se realmente foi desenvolvido dentro do sistema carcerário. Porque assim, se ele desenvolveu dentro, ele vai continuar cumprindo. Agora, se ele cometeu a época do crime e não perceberam isso durante o julgamento e foram pedir uma revisão criminal para que ele fosse novamente julgado, agora levando em consideração a doença mental, ele vai ter, e a depender também da intensidade do crime que ele cometeu, se houve violência, se houve grave ameaça, se houve morte, né? Tudo isso ele precisa ser levado em consideração. Muito provavelmente, o tipo de medida que ele vai cumprir é a internação em hospital psiquiátrico. Essa internação, ela não tem prazo determinado. Então, ela é de, no mínimo, 1 ano a 3 anos, tá bom? E vai até que ele seja considerado curado ou reapto a voltar à convivência social. E é um mito as pessoas pensarem, eu vou provar que eu sou doido e vou ser liberado. Não é assim, porque não tem prazo de validade. Muito vai cumprir até ele ser considerado apto. Eu acho que isso é uma prestação de serviço, né? É muito útil para toda a população, até para as famílias que estão vivendo nessa situação, não sabem como proceder. Eu acho que é um assunto que é muito importante a gente levar para conversar, né? Bater um papo sobre essa situação e esclarecer as dúvidas. Temis, a gente agradece muito a sua participação e o Tudo de Bom te parabeniza também, porque hoje é o dia da televisão, mas sem querer também é o dia do advogado, viu? É o dia do advogado. Parabéns e obrigado pela sua disponibilidade. Essa figura tão importante, tão amada ou não, às vezes, dependendo da situação. A gente parabeniza você e todos os advogados também que já vieram à nossa casa fazer essa prestação de serviço e a todos os advogados também do Maranhão. Um grande abraço e se sintam abraçados pelo nosso Tudo de Bom. Obrigado, viu, Temis?